Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro Unidade 2. Na página 45, deixei alguns exercícios de critérios de divisibilidade, de números naturais. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Lembrando que esse mês é o mês mais gaudério e ontem foi o dia mais gaudério, mais abagualado de todos os tempos desse ano. Um mês abagualado. Muito bem, então ali na página 45 ficamos com o exercício 1. Opa! Eu vou deixar em foco aqui. Tá. E no exercício... Opa! Não tá em foco, meu. Tá, agora acho que sim. No exercício 1 diz assim: associe cada informação da coluna da esquerda a uma coluna da direita, certo? Divisores de 6. Então, tu pega os divisores de 6, 1, 6. Ó, sempre tu encontra os pares dos divisores de 6, certo? Ó, 6 aqui. Os divisores de 6, 1 e 6. 2 e 3. Depois do 2 vem o 3. Então, aqui todos os divisores de 6. Tu utiliza essa leitura aqui, essa forma, essa orientação de leitura aqui, vai te dar a ordem dos divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. Lembra que a gente já tinha falado? O 1 e o 6 são os divisores triviais do 6. Tá? Os outros ali a gente chama de divisor próprio. Então, os divisores de 6, 1, 2, 3, 6, esse aqui. Tá? Então, vamos ligar. Muito bem. Múltiplos de 8, é só contar de 8 em 8. Vem comigo, ó. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Opa! 0, 8, 16, 24, 32, 40. Tá aqui. Ó, divisores de 15. Vamos lá, ó. Os triviais primeiro, o 1 e o 15. O 2 não divide, o 3 divide e dá 5. O 4 não divide e o 5 já está aqui. Então, 1, 3, 5 e 15. 1, 3, 5 e 15. Onde é que estão? Aqui, ó. Múltiplos de 3. Vamos contar de 3 em 3. 0, 3, 6, 9. É o único que sobrou. Corrigido está? Pronto? Sim ou não sim? Sim ou não sim? Certo? Muito bem. Sor, tua mãe está na minha casa e queria te dar um oi pelo microfone. Mas, deixa lá. Onde já se viu? Onde já se viu a minha mãe? Se ela não pode me dar um oi pelo microfone, manda ela, bota ela no áudio aí. Deus abençoe. Deus te abençoado. Boa aula. Ah, muitíssimo obrigado, mãe. É legal ouvir a tua voz. Da mesma fórmica. Não digam isso. Não digam isso. Não digam isso, que ninguém ouça isso. Tchau. Tchau, mãe. Obrigado. Beijo. Bem, olha só que presença ilustre, hein? Ah, que legal. Mudou, o meu dia. Legal. Então tá, ó. Estamos no exercício 1. Já todo mundo pegou a correção, então vamos passar para o 2? Sim ou não? Ué, ficou silencioso? Sim, né, Isabelle? Muito bem. Vamos lá. Vamos para o exercício 2. Descubra. Mesma fórmica. Ai, não, vou usar essa agora eu uso. Qual é o menor número com 4 algarismos que é múltiplo de 5, de 8 e de 9?
O que ele está falando? Ó, 4 algarismos. Então, unidade, dezena, centena, milhar. Né? Então, unidade de milhar, né? Na verdade. Aqui. Então, 4 algarismos seria isso. Né? Tem que ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. Múltiplo de 8. Os 3 últimos algarismos tem que ser divisível por 8, certo? E múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então pensa só, em função dos 5, tá? Tem que terminar em 0 ou terminar em 5. Para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos devem ser divisível por 8, certo? E o menor número com os 3 últimos algarismos divisível por 8 seria 0, 0, 0. Olha só. Termina em 0, dá para dividir por 5, e se eu botar se o último algarismo seria 5, se fosse 5, não dá para dividir por 8. Então, os 3 últimos algarismos tem que ser 0, tá? 0, 0, 0 para poder ser divisível por 8, tá? E para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Os múltiplos de 9 0, 9, 18, 27 e assim por diante. Não posso colocar 0 aqui, porque senão o número todo fica 0. Ok? Então, a soma mais próxima aqui tem que ser 9. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 9. Esse aqui é o menor número que tem 4 algarismos, que dá para dividir por 5, dá para dividir por 8 e dá para dividir por 9 também. Certo? Esta é a ideia. Deixa eu ver se ele coloca uma forma de resolução mais simplificada. Tá demorando aqui. Tá. Página 45. Exercício 2. Opa, tem algum problema aqui. Ah, claro, o problema é esse aqui, ó. Só um pouquinho. Não é divisível por... O divisível por 8 não é os 3 últimos algarismos. É os 2 últimos algarismos. Só deixa eu verificar de novo. Eu confundi aqui a regra. Deixa eu verificar de novo o critério do 8. É os 2 últimos algarismos. Ah, meu Deus. Claro, ia dar um número absurdo. Segura aí, vamos ver lá os critérios de divisibilidade. A gente nem usa muito o critério do 8. 5. Os 3 últimos algarismos 0, 0 é quando é por 1000, né? Um número natural é divisível por 8, está lá na página 40, não, 39. 39 ou 40? 39. Página 39. Um número natural é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos são 0, 0, 0 ou formam um número divisível por 8. Tá, claro. Só colocou ali. Sim. São os três últimos algarismos, dá um número para dividir por 8 ou não, né? Claro. Então, tu tem 1, 2, 3, 4 algarismos, certo? Então, divisível por 8 tem que terminar em 0. Divisível por 8
eu posso pegar o 80 com os dois últimos algarismos, porque daí diminui aqui, ó, esse último algarismo aqui, ó. Deixa eu ver, 0 aqui e 1 aqui, por exemplo. Que daí dá para dividir por 5. Ah, tem que terminar em 0. Sim, ó. Olha só a ideia, tá? Tem que atender 3 coisas ao mesmo tempo. Tem que ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Não pode terminar em 5, porque senão não dá para dividir por 8. Tem que terminar só em 0. Tá? Tem que ser divisível por 5, tem que ser divisível por 8 e por 9. Divisível por 5, 0 ou 5. Tá? Então, tem que terminar em 0 ou 5. Se termina em 0 ou 5, se esse número aqui termina em 0, se esse número terminar em 5, por exemplo, ele não é divisível por 8. Tá? Então, eu já tenho que garantir aqui, ó, que o último número tem que ser 0. Para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos têm que ser divisível por 8. Agora, pensa comigo assim, ó, por exemplo, eu vou o número formado pelos 3 últimos algarismos, 40, por exemplo, 40 dá para dividir por 8, certo? Ó, 40 dá para dividir por 8. Entretanto, todo número tem que ser divisível por 9. A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. Então, se eu escolho 4 aqui, ó, na dezena, olha só na unidade de milhar o que vai acontecer. Eu vou escolher um número muito grande, ó, porque 5 mais 4 dá 9, que dá para dividir por 9. Então, quanto maior essa casa aqui, ó, menor vai ser essa aqui, ó. Essa é a ideia, né? É só um problema de tentativa. Por exemplo, outro que termina em 0, 40 é o que termina em 0. Deixa eu ver. Outro número. 30 não, 20 não, 10 não. Né? Se eu coloco 8 aqui não dá para dividir por 5. Então aqui já está fechado que é 0. Então eu tenho que aumentar o máximo possível aqui para esse aqui ficar o menor possível. Então o maior possível aqui é 8. Ó. Daí aqui eu classifico como o 1. Tá? Eu tinha esquecido justamente desses 3 últimos algarismos aqui, ó, que eu poderia formar 80. Daí eu botei 0, 0, 0, fazendo esse aqui aumentar muito, né? Óbvio que estava muito distante. Mas esse número aqui, ó, 1080, dá para dividir por 5, por 8 e por 9 ao mesmo tempo. Tá? É uma forma de tu construir o número. 1080, então, é o menor número. Certo? Sim ou não? Entenderam aí a jogada ou não? Ainda bem que eu desconfiei ali. Ok, né? A nossa aula 10h15, Arthur. Até as 10h15. Tá? Agora o item B. Deixa eu apagar aqui então. Daria para ver os múltiplos comuns, né? Entre 5 se fizesse o múltiplo comum entre 5, 8 e 9, a gente ia descobrir esse número. É bem mais fácil do que usar o critério. Mas daí para isso a gente teria que já está trabalhando com decomposição de fatores primos. Daí vale mais a pena. Muito bem. Ó, qual é o maior número no item B? Qual é o maior número natural com 4 algarismos
que é divisível por 3, por 5 e por 8. Mesma coisa. Tá? 1, 2, 3, 4. Daí o que tu pensa? Tem que ser divisível por 3, por 5, por 8. Tu vai pensar da mesma forma, né? Os três últimos algarismos, para ser divisível por 5, 0 ou 5. Mas se terminar, bom, tanto faz. Para ser múltiplo de 8, não pode terminar em 5. Então aqui, ó, fica bem claro que o número tem que ser 0, tá? Tem que terminar em 0. Não dá para terminar em 5, porque senão não é divisível por 8. Vamos formar um número aqui, ó, com os três últimos algarismos. Os três últimos algarismos que seja divisível por 8. E tem que ser o maior possível na dezena aqui, ó, para o milhar ser o menor possível, certo? Ou, deixa eu ver, 4. Bom, a gente vê as tentativas, ó, olha só. Então, eu poderia, 40 é divisível, agora eu quero ver divisibilidade por 8, ó. Então, eu poderia ter 40 e aqui 0, certo? E daí, para ser divisível por 3, tem que ser o primeiro múltiplo de 3. A soma tem que dar um múltiplo de 3. Então, 4 mais quanto dá um múltiplo de 3? 4 mais 2. Se eu escolho 8 aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui 0, 0, certo? E para dar um múltiplo de 3 aqui, ó, 1. Então, essa aí é uma alternativa ainda menor, tá? Deixa eu ver aqui. Ele falou de 3, 4 algarismos, né? Ele quer o maior número. Entendi. Ele pediu o maior, né? Eu estava vendo o menor. Tá? Então para ver o maior agora aqui, o que eu vou fazer? Para ver o maior. Mas eu penso que o raciocínio é bem parecido, tá? O último algarismo tem que ser 0 por causa do 5 e do 8 ao mesmo tempo. Tá? É para ser às 11? Eu já vou conferir com vocês aqui. Tá, Davi? O meu horário aqui, só um pouquinho. Segunda-feira, 10h15 termina a nossa aula. Tá bem? Opa, cadê? Sim, mas eles estão falando todas as aulas. Sim, acaba a aula. Eu não sei as aulas em geral. Não sei. Eu só sei o meu horário, tá bem? Eu acho que sim, né? Eu acho que eu não... 215, eu acho. A minha aula é às 10h15, a aula de vocês eu não sei. Quando é que termina? Não sei o horário, tá bem? Não tenho aqui a mão. Tá. Então, assim, ó.
a gente pode procurar, então, com certeza termina em 0, né? Justamente por esses dois critérios de divisibilidade que a gente utiliza, o 5 e o 8, certo? Então, agora... Tá, mas só um pouquinho, ele pediu por 8 também? Sim, por 8. Tá, entendi. Então, o que a gente pode... Com certeza ele vai terminar em 0, tá? Agora, os números com 3 últimos algarismos, o maior possível, ou o menor possível, maior, que dá uma divisão exata, certo? Vamos ver aqui, ó. Tem que terminar em 0 e vamos pegar os maiores possíveis que dá para dividir por 8. Tá? Então, deixa eu ver, 1000 dá para dividir por 8? Sim. 1000 dá para dividir por 8. Vamos diminuir mais. A gente tem que diminuir do 1000, porque eu tenho que pegar 3 algarismos que dê para dividir por 8, tá? 3 algarismos... E esse número tem que dividir, e esse número tem que ser divisível por... Professor, eu caí. Tu caiu? Eu tinha caído. Tá. Depois, qualquer coisa... Está meio ruim, não sei porquê, mas estou caindo toda hora. Tá, qualquer coisa tu pega depois a gravação, tá, Arthur? Então, assim, ó, eu vou diminuir um múltiplo, o menor múltiplo, né, que termina em 0... de 2 algarismos aqui, ó, só desliga o microfone, por favor, tá? Eu poderia subtrair 80, por exemplo, do 1000, certo? E obter o número 920, que dá para dividir por 8, porque eu estou subtraindo um múltiplo de 8. Mas eu tenho 40 também, que dá para dividir por 8, né? Então, desses 1000 aqui, eu subtraio 40, ó, eu obtenho 960, botei o 0 aqui, eu obtenho 960, esse número 960 é o maior de 3 que termina em 0, sim, porque o próximo que vai dar para dividir por 8 só na casa de milhar. Então, esse aqui dá para 960 dá para dividir por 5, dá para dividir por 8 e aqui eu escolhi um dos maiores. Agora dá para dividir por 3. Então, eu pego um algarismo aqui, ó, o máximo possível. Vamos ver aqui, ó. 9 mais 6 dá 15, né? E se eu somar 15 já dá para dividir por 3, é só escolher um maior algarismo que seja múltiplo de 3, e o maior algarismo que é múltiplo de 3 é o 9. Então, 9.960 seria o maior número de 4 algarismos que dá para dividir por 3, por 5 e por 8 ao mesmo tempo. Ó. Só retomando aqui, ó. Em função do 5 e do 8, o último algarismo tem que ser 0. Porque 5 tem ser múltiplo de 5 termina em 0 ou 5, e ser múltiplo de 8, os 3 últimos algarismos dão um divisor, um múltiplo de 8, né? Então tu tem que pegar os 3 últimos algarismos e pegar o maior possível aqui. Tu tem que escolher sempre algarismos grandes, né? Porque tu quer o maior número natural possível. Então tá, ó. Eu sei que 1000 dá para dividir por 8, eu comecei a abater do 1000 múltiplos de 8. Né? Então, se eu diminuir... Quem são os múltiplos de 8? Mas tem que terminar em 0. Quem são os múltiplos de 8 para abater 1000? Ó? 0, 8, 16... 24, 32, o primeiro múltiplo que termina em 0 para bater o 1000 é o 40, tá?
Depois o próximo que termina em 0, 80. Então, do 1000 eu abati 40 para obter o 960, que dá para dividir por 5 e por 8 ao mesmo tempo. E aqui eu só escolhi o maior algarismo, que é divisível por 3, porque 9 mais 6 mais 0 já dá um número divisível por 3. Né? 960 já é divisível por 3. É só escolher o maior algarismo aqui, já que eu quero o maior número natural com 4 algarismos, que é divisível por 3, por 5 e por 8. É um trabalho assim só, né? Tem que raciocinar um pouquinho, né? Quais são os 5 menores múltiplos pares de 11? Quais são os 5 menores múltiplos pares de 11? Então, tu vai pegar o 11 no item C, tá? Tu vai ter que pegar o 11 e multiplicar pelos menores pares. Daí, tu vai obter os 5 menores múltiplos pares de 11. Vamos ver quem são os 5. Deixa eu ver se eu li direito para interpretar, né? A interpretação tem que ficar correta. Quais são os 5 menores? São os 5 menores múltiplos pares de 11. Como é que a gente obtém múltiplos de 11? Multiplicando o 11 pelos pares, né? Então, quem são os pares? 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 e tem o 0 também, né? Mas são os 5 menores múltiplos pares de 11, tá? Múltiplo de 11. Então eu pego, os pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Então 0 vezes 11, o primeiro é 0, tá? 2 vezes 11, 22. 4 vezes 11, 44. 66 e 88. Esses aí são os 5 menores pares múltiplos de 11. Só deixa eu conferir aqui. Tá bem. É só fazer multiplicações. Quais são os divisores de 45 que são divisores de 27 também? Tá. Então, eu quero divisor comum no item B aqui, eu quero divisor comum de 27 e de 45. Me acompanhe então no raciocínio, que aqui a gente tem técnica bem facilzinha, bem fácil de encontrar, certo? Divisores de 45 que não são divisores de 27. Ó, já estava lendo errado, mas de qualquer forma, a técnica é a mesma, tá? Ó, eu quero os divisores de 45 que não são divisores de 27. Vamos verificar os de 27. O 1 e o 27, o 2 não divide, o 3 divide, dá 9. O 4 não divide, o 5 não divide, o 6 não divide, o 7 não divide, o 8 também não divide, o 9 já está aqui. Os divisores de 27, 1, 3, 9 e 27. Os de 45, vamos ver os de 45. 1, os triviais primeiro, 1 e 45, 2 não, 3 dá 15, 4 não, 5 dá 9, 6 não, 7 não, 8 não, 9 está aqui. Divisores desse aqui que não estão aqui, ó. Então eu tenho que procurar aqui, ó, os números que estão aqui que não podem aparecer aqui. O 1 aparece, o 3 aparece, o 5 não aparece, o 9 aparece, o 15 não, o 45 também não. Quem são os divisores de 45 que não são divisores de 27? Ó, então tá aqui, ó, 5, 15 e 45 são todos os divisores de 45 que não são divisores ao mesmo tempo de 27. Como é que a gente faz? A gente corta, né? O 1 aparece? Sim. O 3 aparece? Sim. O
ver quem é comum, né? O 9 aparece sim, o 27 não aparece. Então, o 5, o 15 e o 45 são os divisores de 45 que não são divisores de 27. O 27 é o divisor de 27 que não é divisor de 45. Né? O resto tudo é divisor de 45. Ó, 1, 3 e 9. Mas a resposta está aqui. 5, 15 e 45. São aqueles que são múltiplos de 5, né? Aqueles que são múltiplos de 5 vão ser divisores de 45 que não são de 27. Outra coisa que é importante tu observar aqui no 27, que os divisores primos a gente nem falou em primos, né? Mas o divisor próprio 3 aqui, ele vai dizer muita coisa, né? Sobre o 27. E o divisor 5 aqui, ó, próprio 5, e o 3 também diz muita coisa para o 45. Mas isso daí a gente vai aprender mais tarde. Responda as questões ali. No item C. Quais os divisores de 50 que são divisores de 100? Agora são os divisores de 50 que são divisores de 100 também. Vamos ver os divisores de 50 e aqueles que são comuns com os divisores de 100. Lembrando, né? 100 é um múltiplo de 50. Será que existe uma relação aí? Vamos ver. Divisores de 50 que são divisores de 100. Ó, vamos ver os de 50. Os triviais. 1 e 50. 2. 25, 3 não, 4 não, 5 dá 10, 6 não, 7 não, 8 não, 9 não, 10 já está aqui. Então aqui estão os divisores de 50. Vamos ver os divisores de 100. O 1 e o 100, tá? O 2 e o 50. Opa! O 3 não, 4 dá 25. O 5 dá 20. O 6 não, 7 não, 8 não, 9 não, 10 dá 10. Tá? Quem são os que estão aqui que aparecem aqui também? Vamos ver, o 1 aparece? Sim. O 2? Sim. O 5? Sim. O 10? Aham. O 25? Mas. E o 50? Também. Todos os divisores de 50 são divisores de 100.